Olá pessoal, nessa aula de inventários florestais nós estaremos estudando o processo de amostragem estratificada. Bom, relembrando que nós já vimos anteriormente várias técnicas de amostragem, sendo os métodos de amostragem, o método da área fixa, o método de Prodom, o método de área variável, né? Então todos aqueles métodos. E nós já vimos também, dentro dos processos de amostragem, a amostragem aleatória simples. Tá? Qual a diferença entre métodos e processos? Lembrem-se disso. Os processos referem-se a como nós sorteamos, organizamos a análise do conjunto de unidades amostrais. Tá? Como elas são distribuídas na população e como nós procedemos então às estimativas populacionais para toda aquela floresta. Existem inúmeros processos de amostragem, e então nós temos aqui o aleatório, que nós já vimos, tá? Esse em laranja. Existe a técnica restrita e irrestrita, que refere-se à possibilidade de reamostrar uma unidade amostral que já tenha sido avaliada, nós já discutimos isso. Existem outro método, outro processo de amostragem, que é o processo de amostragem sistemática. No processo de amostragem sistemática, nós podemos utilizar, inclusive, as mesmas fórmulas do processo de amostragem aleatório, levando em conta que, ao fazer isso, você está calculando você está usando o máximo erro possível para esse tipo de processo de amostragem, e numa situação em que você queira saber exatamente qual a probabilidade dentro do método sistemático, existem outras fórmulas que nós podemos estar falando mais à frente. Mas se você fez um sorteio se você trabalha na tua empresa, na tua propriedade, e usa a distribuição de parcelas de maneira sistemática, e você queira fazer uso das fórmulas de amostragem aleatória simples, pode ser utilizado. Tá? Depois eu discuto isso com mais profundidade. Mas hoje nós vamos trabalhar aqui um outro processo de amostragem, chamado processo de amostragem estratificado. E existem outros processos de amostragens que podem ser considerados processos de amostragem mistos, ou que são, de certa forma, derivados desses três principais processos de amostragem. Então, se eu tivesse que elencar aqui 4 principais processos de amostragem para resolver grande parte dos nossos problemas na área florestal, então nós poderíamos elencar a amostragem aleatória simples, a amostragem sistemática, a amostragem estratificada, e aqui no Brasil muito comum o uso dos conglomerados, processo de amostragem conglomerados. Tá? Existem outros princípios como multistágios e múltiplos inícios aleatórios, mas são inventários com características muito específicas, inventários florestais nacionais, inventários de grandes extensões de terra e biomas nativos. Tá? Então, vamos focar por enquanto hoje no estratificado. Então, o processo de amostragem estratificado, basicamente você tem uma população, e essa população ela tem subpopulações ou estratos. Tá? Esse aqui, então nós temos essa divisão aqui, extrato 1, extrato 2, extrato 3. Percebo que eu posso fazer uma alocação sistemática de parcelas em toda essa área. Ainda assim eu terei parcelas amostras dentro de um extrato e dentro de outro extrato. Então eu posso fazer um sorteio sistemático e dentro de um processo de estratificação, ou posso ter um sorteio sistemático e depois fazer uma pós-estratificação, depois eu vou falar com vocês. Ou eu posso ter um sorteio aleatório da população e dos extratos. Você
deve respeitar, então, o princípio de proporcionalidade. Você vai ter mais parcelas probabilidade de ocorrer mais parcelas na área maior, no extrato maior, é maior. Mas se você aleatorizar inteiramente essa floresta, pode acontecer nas N possibilidades de você privilegiar um extrato, né? Então você pode também fazer o sorteio por extratos, né? Considerar a área de cada extrato e fazer um sorteio proporcional aleatório em cada um dos extratos. Então, o que nós podemos elencar, caracterizar em relação à amostragem estratificada? Ela é utilizada quando nós temos alguma variável, alguma característica que separa os extratos. Existem situações aí na literatura de pós-estratificação considerando só a questão do volume, mais volume de produção de madeira na floresta, né? Mas geralmente a diferença estatística entre um extrato e outro é determinada por alguma característica que as separa. Então, é um material seminal, o outro talhão é um clone. Então, o que separa o extrato 1 do extrato 2? Houve desbaste mais intenso aqui do que ali. Houve, de repente, uma mortalidade nessa região que separa esse extrato. Então, tem que ter alguma característica comum que possa explicar por que existe essa diferença entre um local e outro. Sítio, pode ser. Tá? Eu vou elencar vários aqui. Mas, então, ele é usado tanto para florestas nativas e plantadas, e as estimativas são feitas por subunidades. E se você fizesse um único processo de amostragem aleatório em relação a toda essa área, com a mesma intensidade amostral, ou seja, a mesma quantidade de parcelas, não fazendo estratificação e fazendo estratificação, claro que você vai ter os melhores resultados de estimativas respeitando as diferenças entre os extratos. É como se você estivesse fazendo projeções para cada um desses extratos. Então, a variância da característica do volume, por exemplo, é menor para essas parcelas semelhantes. O seu intervalo de confiança é menor, você consegue fazer estimativas mais justas. Uma taxa de acerto maior. Tá? Você tem um intervalo de confiança a uma certa probabilidade, um intervalo de confiança menor. Você tem mais chance de acertar, maior probabilidade de ocorrer um volume em torno daquilo que você está estimando na média. O número de extratos a serem adotados depende da característica que separa esses extratos, depende de custo, de número de unidades amostrais, tamanho da área e a própria variabilidade das características. O tamanho da amostra influencia o erro de amostragem, ou seja, a precisão do inventário. Então, você tem que ver a questão de intensidade amostral e precisão. Quanto mais amostras, melhor. Quanto mais amostras, mais caro. Quanto mais amostras, melhor, entre aspas, porque dependendo da variância dos volumes, acrescentar mais e mais parcelas não vai trazer mais nenhuma precisão. Existe uma variância ali que se estabiliza. Dividindo a população em estratos mais homogêneos, se diminui o erro de amostragem global, melhora a precisão. Então, sempre que houver estratos, características que separam uma área e outra, tem que usar o processo de amostragem estratificado, que você vai ter um custo menor e uma precisão maior. Então, a gente pode fazer a estratificação com base em variáveis de interesse, como volume, com base em características administrativas da fazenda, talhões, sítios, apesar de que sítio tem a ver com produtividade, material genético, tipologias florestais, no caso de florestas nativas. E tem outra situação, você pode estratificar antes de fazer o inventário, ou você pode fazer uma estratificação depois de realizado o inventário. É claro que, se mal planejado, se mal executado, após a estratificação,
nem sempre será viável. Mas, de uma maneira geral, existem técnicas que você faz sorteio de processo de amostragem sistemática, ou seja, você distribui sistematicamente parcelas em todos os estratos e depois vai dividir com base, por exemplo, na geoestatística ou com base em características de semelhança, análise de agrupamento, para fazer essa separação dos estratos aí. Então a gente pode estratificar em função de espécie, idade, procedência, de região ou talhões administrativas, tipologias florestais, condições topográficas, estágio de desenvolvimento ou idade, classe de densidade ou de diâmetro, índice de sítio, qualquer característica de interesse, volume, área basal, enfim. O processo de amostragem estratificada é um pouquinho mais extenso, mais complicado de fazer os cálculos. Então a gente tem aqui uma simbologia que vai representar inúmeros cálculos que nós vamos estar utilizando no processo de amostragem. Então Nzão é o número potencial de unidades da população. Então você tem uma parcela com uma área. A área total dividido pela área da parcela é Nzão, número total de potencial de parcelas na população. Nzinho, o número de unidades amostrais inventariadas. L representa os estratos, quantos estratos. H é o índice do estrato. Então, 1 é o estrato 1, 2, estrato 2, enfim. NH, então, perceba, por isso o índice do estrato. Número total de potencial de parcelas no estrato 1, então é proporcional à área do estrato 1. Então, a área da parcela da unidade amostral sobre a área desse extrato vai me dar o potencial de unidades amostrais a serem instaladas ali. Nzinho, o número de parcelas amostradas no extrato. WH, proporção do extrato na população, então a área do extrato sobre a área total. Ou Nzão do extrato sobre N total. Proporção do extrato na amostra total. Aqui na população, aqui na amostra total. Área do extrato, área total. Fração amostral do extrato, fração amostral da população. Variável de interesse por extrato. Aqui no caso, volume, geralmente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar se realmente os estratos existem, se existe diferença significativa entre um extrato e outro. Então o que a gente faz? A gente pega a característica de interesse e faz uma análise de variância. Tá? E a análise de variância que a gente usa a nova é o teste de F. Então você tem aqui a gente tem aqui a composição da tabela da análise de variância, que é a fonte de variação entre estratos e dentro do extrato. Então você está avaliando se existe diferenças entre as parcelas do mesmo extrato e entre as parcelas de estratos diferentes. Tá? Como é que é calculado, como é que é formada o teste F? Tem as fórmulas aqui, mas se o teste de F para aquele grau de liberdade calculado foi maior que o tabelado, então existe diferença significativa entre os extratos e a gente, por consequência, pode usar o processo de amostragem estratificado. Se o F calculado for menor que o tabelado, então não existe diferença significativa entre os extratos, então nós não podemos usar a estratificação. Lzão é número de extratos, menos 1. Nzinho, número de parcelas, menos número de extratos. Número de parcelas total menos extrato. E número de parcelas total menos 1. São os graus de liberdade. Somatória dos quadrados, então a gente tem aqui a diferença quadrática da média dos extratos em relação à média geral, vezes o número NH, que seria a média
número de estratos médio. Número de estratos, né? Aqui a somatória da diferença quadrática entre os estratos. Então aqui cada parcela menos a média daquele extrato ao quadrado e a somatória para todos os extratos. Se são 2, 2, se são 3, 3. Então essa somatória aqui vai ser em função do valor da somatória de diferenças quadradas em cada extrato. E aqui a diferença em relação à média geral, a diferença quadrática, somatória da diferença quadrática de todas as parcelas amostradas. Quadrado médio é somatória dos quadrados entre estratos sobre o grau de liberdade do extrato. Aqui o quadrado médio dos estratos. Quadrado médio dentro do extrato, somatória do quadrado dentro do extrato sobre o grau de liberdade dentro do extrato. E o F calculado é o quadrado médio entre estratos sobre o quadrado médio dentro dos estratos. E aí chegamos ao final. Aqui uma ressalva, na calculadora a gente tem, quando eu faço em sala de aula faria na calculadora, mas na calculadora nós conseguimos inserir os valores e calcular o desvio padrão, e ao quadrado é a variância, a gente tem n-1. O desvio quadrático, que é essa composição aqui, ela faz parte da fórmula do desvio padrão. Tá? O desvio padrão, na verdade, é o desvio quadrático sobre n-1. Então, você passa para lá. A raiz. Né? A raiz, passa a raiz do desvio quadrático sobre n-1. Então, a gente consegue esse valor na calculadora, essas diferenças quadráticas aqui. No Excel também tem uma fórmula chamada desvq, igual desvq, que é o desvio quadrático, que é essa parte aqui da fórmula. Isso aqui é a fórmula do desvio padrão, tá? Então esse que está em vermelho é esse desvquad aqui. O restante é o que faz a fórmula do desvio padrão. Então na calculadora a gente consegue calcular isso aqui, isso a gente sabe, isso daqui a gente consegue chegar ao desvio quadrático também de cada entre estratos, dentro de estratos, enfim. Vocês vão ver quando a gente for resolver esse exercício. Então, tem diferença significativa, podemos fazer o inventário estratificado, mas eu preciso saber se o número de parcelas amostradas é o suficiente para a precisão que eu quero. E aí a gente faz o inventário piloto. Lembrando a fórmula, para calcular se a população é finita ou infinita, basta você pegar 1 menos nzinho sobre nzão, ou 1 menos azinho sobre azão. Se esse valor for maior ou igual a 0,98, a gente tem uma população finita. E aí a gente tem que usar esse fator de correção. Se a população é infinita, se essa proporção aqui for menor que 0,98, então a gente não precisa, pode usar a fórmula reduzida aqui. As estimativas populacionais têm algumas coisas a mais em relação à amostragem aleatória simples. A gente tem média para cada extrato, média dos volumes para cada extrato. A média é estratificada, que respeita a proporção dos extratos. A variância por extrato. Nós temos também a variância estratificada. Então a gente tem variância por extrato e variância estratificada. Perceba que respeita a proporção, a área dos extratos sobre a área total, ou o número de parcelas de extratos sobre o número de parcelas total, vezes a variância. Né? A gente tem a fórmula da variância da média estratificada. Aqui duas fórmulas diferentes. O erro padrão é a raiz da variância da média estratificada. O erro de amostragem é mais ou menos o valor de t tabelado vezes o erro padrão estratificado. Aqui a gente tem o grau de liberdade efetivo. Considerando que nós temos estratos diferentes e subamostras, nós precisamos fazer um cálculo do que a gente chamaria de grau de liberdade efetivo.
porque a gente tem afetando não só a média do grupo, mas a gente tem o fator dos extratos e das médias dos extratos afetando a questão da probabilidade. Então, tem que recalcular o grau de liberdade, GL. E a gente usa essa fórmula de grau de liberdade efetivo. Erro relativo nada mais é que o erro absoluto menos sobre a média, vezes 100, para conseguir em porcentagem. Intervalo de confiança para a média, o erro absoluto menos a média estratificada, menos o erro absoluto, ou é o intervalo inferior, e intervalo superior, a média estratificada mais o erro absoluto. Se eu multiplicar esse erro absoluto, aqui é o intervalo, né? Se eu multiplicar esse erro absoluto por nzão, e subtrair da estimativa total, eu tenho um intervalo inferior, intervalo de confiança total, de volumetria total para a população. Aqui é o intervalo de volume possíveis prováveis para uma unidade amostral, aqui para toda a floresta, né? Lembrando que a estimativa total da população nada mais é que a média estratificada vezes nzão, que é a proporção de quantas parcelas caberiam a área total dessa parcela na população. Então são muitas fórmulas, ninguém, a não ser os professores que trabalham muito com essa disciplina, acabam memorizando, mas não é o meu caso, não é o caso da maioria dos engenheiros florestais. Nós temos aí então as fórmulas estabelecidas em estudos anteriores e a gente apenas emprega essas fórmulas, tá? Eu recomendo vocês adquirirem esse livro do professor Sanqueta, em parceria com a Ana Paula e com outros 2 autores. E nesse livro você tem vários exemplos de aplicação com todos os processos de amostragem. Então, nessa primeira parte da aula, a gente vai encerrando. Eu tenho aqui, vou deixar para vocês, depois vocês dão um print no vídeo, e salvem essa tabela auxiliar, tá, de contas. Essa tabela vai ajudar na solução do problema. E aqui nós temos o exercício proposto para essa unidade de processo de amostragem, tá? E que eu vou auxiliá-los na resolução desse exercício, tá? Mas basicamente, através então, daquelas fórmulas e dessa tabela auxiliar, a gente vai resolver os cálculos do processo de amostragem estratificada. Beleza? Nos vemos então na resolução da atividade proposta para essa unidade. Até mais.